Olá, graça e paz. Aqui estamos continuando nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, esse lindo sermão inaugural de Jesus, que trouxe tantas verdades do reino de Deus. Ela é a nossa carta magna, ela é a constituição do reino de Deus, para mim e para você. Então hoje nós vamos falar sobre os mansos. Eu vou ler no livro de Mateus, capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. Que palavra tão mal interpretada nos dias de hoje. A mansidão geralmente é ligada a uma fraqueza, a uma falta de atitude, a uma falta de autopreservação, de autodefesa. Quando que o verdadeiro sentido dessa palavra é tão lindo, tão poderoso. Não é à toa que Jesus usou essa expressão de ser manso, né, no seu lindo Sermão do Monte. É tão importante que eu e você, que a gente entenda qual o valor de ser manso. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nosso mestre, ele é manso. E eu e você precisamos também ter essa linda qualidade do reino de Deus ativa em nós. O que é a mansidão? O que é ser manso? Eu separei algumas palavras importantes aqui pra gente aprender hoje. Ser manso significa ter um temperamento fácil, sossegado, tranquilo, como se alguém tivesse sido amansado. Você já ouviu falar dos cavalos selvagens? São os cavalos mais lindos que você vai ver. A beleza deles, a liberdade que eles têm é linda. Mas, se qualquer pessoa tentar se aproximar deles, eles empinam, eles dão coice, eles são muito agressivos. Mas quando esse cavalo consegue ser amansado, nem todos conseguem, mas quando ele consegue ser amansado, e aí sim podemos ver a beleza que esse cavalo tem. E a mesma coisa comigo e com você. O ser manso é ter poder, é ter força, mas sob controle. Temos um caso na Bíblia de alguém chamado Abrão. Na época ele ainda não era Abraão. E Deus o chamou para ir para uma nova terra. E disse: deixe a sua terra, a sua parentela toda, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi mais e levou o seu sobrinho com ele, sobrinho Ló. Chegando na cidade que eles encontraram, eles pararam e deixaram os animais, né, comerem um pouco, descansarem. E ali, os servos de Abraão, na época Abrão, e os servos de Ló começaram a ter um tipo de desavença, desentendimento, porque existiam muitos animais, e os animais de Abraão e de Ló estavam ali lutando pelo alimento. Então isso estava causando uma disputa muito grande entre esses servos. Então Abrão chegou para Ló e disse assim: Ló, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E essa história nos ensina algo muito, muito importante. Abraão tinha o direito de escolher para onde ele ia. Foi Deus que o chamou. Foi Deus que entregou para ele a visão de sair da terra, de ir para esse lugar que Deus ia mostrar. Mas mesmo assim, Abraão tendo o poder em suas mãos, o poder da escolha, o poder da decisão, ele entregou na mão de Ló. Uau, isso me mostra que um espírito manso estava sobre Abraão. A mansidão, ela só é vista quando você está certo, quando você fez tudo certinho, quando você tem o poder, né, de fazer algo e você decide não fazer em prol do outro. A mansidão estava ali presente na vida de Abraão. E ele abriu mão da sua própria decisão, do seu próprio bem, do seu próprio: vou garantir a minha vez, eu vou garantir minha melhor terra. Nossa, aquela terra ali é melhor, então eu vou garantir. Deixa eu passar na frente de Ló. Mas não. Ele estava confiante em quem Deus era para ele. E ele não pensou duas vezes de entregar esse poder de decisão na mão de Ló. E Ló escolheu. E Abraão foi ao lado oposto. E quem você acha que foi abençoado no fim de todas as coisas? Ló acabou numa cidade muito terrível e Abraão, claro, foi abençoado. Então eu aprendo algo aqui com essa história. Os mansos não são aqueles que brigam pelos seus direitos com justiça. Ah, eu tenho direito, então eu vou brigar. Ah, eu vou processar porque eu tenho direito. Eu vou falar para ela que ela tem que me respeitar, que ele tem que me ouvir, porque ele está errado de me tratar desse jeito. Não. Os mansos, eles se calam quando eles estão sendo pressionados, agredidos, ou que precisam tomar uma decisão aonde talvez vai até lesar o outro. Eu escolho respirar fundo, eu escolho me acalmar, eu escolho ouvir aquilo que Deus tem para mim. E eu morro para mim mesma. Sigo o impulsionar do Espírito Santo dentro de mim. Mesmo que pareça que o outro está ganhando, que o outro está à frente de mim. O final da história, quem determina é Deus. Na minha e na sua história. Todas as vezes que nós vamos nos defender, que nós vamos falar, que nós vamos nos impor,
nós estamos passando à frente do nosso defensor, que é Deus. Então os mansos, eles decidem não defender os seus próprios interesses, mas ele pensa no outro, sabendo que quem cuida dos interesses do manso é o próprio Deus. Tem um outro caso aqui, você lembra de Jesus, quando estava sendo preso? Os soldados vieram, para prender Jesus. Pedro estava próximo a Jesus, e quando os soldados vieram, ele puxou uma espada e cortou a orelha do soldado. Jesus tinha todo o direito de deixar essa situação tocar para frente, porque ele estava sendo atacado, um homem inocente, estava sendo preso, e pelas leis da vida, era uma autodefesa que o seu guarda-costa, Pedro, estava tomando para defender Jesus. Mas a primeira coisa que Jesus fez, ao ver que Pedro tinha machucado alguém, Jesus falou assim, não é assim, não é pela espada, aqueles que lutam pela espada morrerão pela espada. E Jesus foi e curou a orelha do soldado novamente. Aí você fala assim, mas claro que Jesus ia fazer isso. Pois se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo de Deus, nosso mestre é manso, eu e você também precisamos ser mansos. Quando tem aquela pessoa ali que veio para te atacar, aquela pessoa veio para te lesar, e você está certo, você tem até o direito naquela situação, mas você escolhe ser a pessoa mais nobre, você escolhe, às vezes, se calar, você escolhe esperar para ver o que Deus vai fazer, e você simplesmente não revida, você simplesmente não age em ira. O manso é aquele que não age em ira. Aí você pode se perguntar assim, como eu sei se eu sou manso? O jeito que nós reagimos quando estamos irados diz muito de quem nós realmente somos. Se somos mansos ou se faltamos com esse espírito de mansidão dentro de nós. Quando a gente está irado, geralmente a gente quer explodir, né? Bom, eu vou falar tudo para fora, eu vou botar tudo para fora e vai tudo ser resolvido. Mas os mansos, eles não fazem isso. Os mansos, eles ouvem, eles esperam e eles processam aqueles pensamentos, eles processam aquilo que eles vão fazer primeiro, nem que eles precisem dar uma respirada funda antes de fazer, mas eles têm um domínio próprio. Muitas pessoas não têm. Elas preferem explodir para liberar a sua ira, mas no fundo, elas deveriam estar respirando, pensando, analisando a situação. Esse é o jeito que um manso reage. Ouça essa história que eu vou te contar. Existia um menino que era muito, muito bravo mesmo. Momentos de ira durante o dia. E estava sendo bem difícil o relacionamento dele com o seu pai. Então seu pai deu para ele um martelo e um saco de pregos. E disse assim, filho, todas as vezes que você se irar e você explodir, você vai lá no muro e prega um prego. E durante o dia, o menino tinha que ir lá no muro e pregar um prego para cada vez que ele perdia a cabeça. E ele se estressava e estourava. No final do primeiro dia, o menino percebeu que ele tinha 37 pregos naquele muro. E eram coisas, desde as coisas pequenas até as coisas mais maiores, mais fortes, né? Ele tinha que ir lá e pregar. 37. E o menino chegou pro pai e falou, pai, hoje eu tinha 37 pregos no meu muro. E o pai falou assim, continue, meu filho, continue. Chegou um tempo em que o menino falou assim, não, eu tô cansado de ir no muro todo dia, eu vou lá tantas vezes, eu não quero mais fazer isso, não aguento mais, eu não quero mais pregar esses pregos lá naquele muro. E ele passou a se controlar mais, controlar o seu temperamento, e a cada dia ele ia pregando menos e menos pregos naquele muro. Chegou um dia que ele percebeu que no final dele, ele não tinha pregado nenhum prego naquele muro. Ele não tinha perdido a cabeça nenhuma vez. E ele saiu correndo, cheio de alegria pro pai, e falou assim, pai, hoje eu não preguei nenhum prego naquele muro. E o pai falou assim, que bom, meu filho. Eu estava aguardando que esse dia chegasse. Você está de parabéns. E agora, você não precisa mais pregar prego. Mas cada vez que você continuar controlando o seu temperamento, você vai lá no muro e arranca um prego. E assim foi. Levou muito tempo até que o menino conseguisse arrancar todos aqueles pregos do muro. E no último dia ele chegou, pai, eu consegui arrancar o último prego daquele muro. E o pai falou assim, uau, você conseguiu, que coisa boa. Estou tão orgulhoso de você. Agora vamos lá fora. E ele levou aquele menino naquele muro e aí o menino olhou e falou, você tá vendo? Não tem nenhum prego, papai. E o pai olhou e falou assim, é verdade. Não tem mais nenhum prego no muro. Mas olhe as marcas que os pregos deixaram. O muro hoje está todo furado, cheio de cicatrizes. E isso nos ensina de que as nossas explosões de ira com nós mesmos, com os nossos familiares, com as pessoas da rua, com as pessoas que nos prestam serviço, ela sempre vai deixar marcas, cicatrizes no muro da vida das pessoas. Será que você tem sido essa pessoa que, ao invés de dar uma respirada, antes de decidir falar algo, ou de gritar, ou de brigar, ou de reagir, você explode? E você fala assim, eu só explodi, depois nada vai dar em nada. Sempre as explosões da ira
vão deixar marcas no coração das pessoas e no nosso próprio. A Bíblia diz, não dê lugar à sua ira. A Bíblia diz também, na ira do homem, Deus não pode operar sua justiça. Deus não trabalha enquanto o homem está trabalhando, enquanto o homem está gritando, enquanto o homem está explodindo, enquanto o homem está desesperado, querendo resolver. Você vai me entender, defendendo o seu ponto. A justiça de Deus não pode operar, não pode nos defender, não pode nos alcançar enquanto estamos irados. Essa história foi algo muito marcante para mim e eu espero que tenha sido para você também. Lembre-se que os mansos são aqueles que escolhem ser como Jesus, que muitas vezes vão escolher não falar, mas se calar. É aquele que vai ser um nobre e vai deixar talvez o outro escolher primeiro do que você mesmo. Que vai olhar para o outro e falar assim, eu tinha todo o direito de lesar aquela pessoa, mas eu não vou fazer. Você lembra de Davi? Davi estava sendo perseguido por um rei louco chamado Saul. O rei tinha enlouquecido, era ungido de Deus, mas estava enlouquecido. E Davi teve a oportunidade de pegar Saul pelas costas, de puxar a sua espada e de terminar aquela perseguição pelas suas próprias mãos. Davi foi, cortou um pedaço da roupa do rei e deixou o rei intacto. Ele disse, não vou mexer no ungido de Deus. Saul descobriu que Davi teve essa oportunidade de o matar e não fez. Davi tinha o poder, ele tinha o dever de se defender pela espada, mas ele decidiu não fazer, ele decidiu não lesar o outro, mesmo estando certo. Ele decidiu não tomar aquilo com as suas próprias mãos e realizar uma vingança. Então Davi também agiu em mansidão. Eu quero convidar você a olhar para a sua vida e deixar o Espírito Santo mostrar para você as áreas da sua vida que você não tem sido manso o suficiente e que você quer ter essa qualidade do reino de Deus ativa, viva em você. A mansidão, geralmente, ela beneficia os outros. Claro que ela beneficia você. Você evita de operar em ira, você evita de cometer erros que você vai ter que depois pedir desculpa, pedir perdão, você vai ter que consertar. Mas, geralmente, a mansidão, ela beneficia muito os outros, as pessoas que estão próximas de você. Então, eu quero te convidar a, no dia de hoje, decidir ser manso. E falar, Jesus, você é manso. E o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito que nos revela Jesus, mora dentro de nós. E esse Espírito pode nos fazer como Jesus. Escolha a mansidão, ame a mansidão. A Bíblia diz que os mansos, eles herdam a terra. E para nós herdarmos alguma coisa, alguém precisa morrer, não é? Eu só recebo herança da minha família se alguém falecer. E eu posso receber aí a herança. Mas quem nessa história, quando Jesus usou essa palavra de herdar, tem que morrer? Sou eu. É você. Se você morrer para aquilo que você acha que você tem que falar, dizer, acontecer, o modo ninguém vai me lesar. Eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer. Se você abrir mão disso e você morrer para você mesmo, Jesus não está falando de você morrer para as coisas que você gosta, os seus gostos, os seus hobbies, a alegria de viver. Jesus não está falando disso. Ele está falando do seu controle. Ele está falando da sua ira pessoal, da sua defesa que você tem que ter, se defender, se proteger. Se você morrer para você mesmo, para todas essas coisas, você vai poder viver com Jesus. A Bíblia diz, se morremos com Ele, nas suas tribulações, na sua dor, nós morremos com Ele, nós também seremos com Ele, juntamente, glorificados. Existe uma glória de Deus, um favor de Deus, uma misericórdia de Deus, uma graça, bênçãos de Deus esperando do outro lado da ira, ali no lado da mansidão. E se você cruzar essa linha e escolher a mansidão, um espírito manso, um espírito calmo, um espírito paciente, eu anotei ali, ele tem um caráter refinado, uma alma confiante, uma alma segura e descansada. Ele não se levanta em ira ou em controle, mas tem plena paz interior, porque ele sabe quem o defende, ele sabe quem é o seu advogado, é o próprio Deus que o defende, é o próprio Jesus que vem defender a sua causa, e é o próprio Espírito Santo que nos fortalece e nos ensina a ser mansos. Que eu e você hoje a gente possa mergulhar nessa mansidão e morrer para nós mesmos, morrer para as nossas ideias, às vezes tão vazias, para o nosso ele vai ver, que a gente venha abaixar o nosso dedo, que a gente venha colocar a mão no nosso coração e dizer, Espírito Santo, me faz como Jesus, manso e humilde de coração, que você possa receber esse espírito de mansidão dentro de você. Ele é para você. Você pode ser a pessoa mais explosiva, mais irada. Jesus, ele não tem medo disso. Ele só quer o seu sim. Você vai dar sim para ele, você vai dizer, eu quero ser manso e humilde de coração, Jesus, como você é. Que essa beleza do reino de Deus possa brotar dentro de você, dentro do seu espírito, e você possa experimentar as bênçãos da terra
que você vai herdar quando você morrer para si mesmo e você for ressuscitado, uma nova pessoa em Jesus. Essa terra de bênçãos, essa terra que emana leite e mel, a promessa que Deus te deu você vai receber, a porta que você espera você vai poder entrar, porque só vai governar a terra aquele que sabe governar a si mesmo. Você é manso? Se você aprendeu a governar a si mesmo. E aí sim, Deus vai te dar terras para você pisar e governar. Agora, se você ainda está no processo, continue. Vença o espírito de ira, o espírito de colocar o dedo nas pessoas e ensinar uma lição a elas. Vença esse espírito. Receba esse espírito de mansidão, para que você possa governar sobre você. E aí sim, você possa governar nas terras que você tanto sonha, na terra que você tanto espera, as bênçãos de Deus. Que você possa ser abençoado no dia de hoje e que o Espírito Santo venha trabalhar em você dia e noite, noite e dia, tornando você mais parecido com o nosso manso Jesus, o nosso lindo e manso Jesus. Até a próxima.